Bom, depois nós temos a ideia de mistura. Quando eu tenho duas ou mais substâncias agrupadas, onde é variável a composição e também as propriedades, eu estou falando não mais de uma substância, mas agora estou falando de uma mistura. Então, exemplos aí: sangue, leite, o ar que nós respiramos, a madeira, o granito, água com açúcar ou água com sal. Então, perceba que quando nós misturamos substâncias, nós temos uma mistura. Então, nós dissemos, né, foi dito que a água é uma substância composta, né, uma substância, e ela é composta porque ela é formada por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Quando eu tenho a união desses dois elementos químicos, eu tenho a água, que é uma substância composta. Mas por que a água é uma substância? A água é uma substância porque, se ela for pura, eu posso pegar uma xícara de água, eu posso pegar uma porção de água para beber com as minhas mãos, eu posso pegar uma garrafa de água e sempre vai ser água. Sempre, se eu observar, se tiver um equipamento para observar, um microscópio, a água vai ser formada sempre por um átomo de oxigênio e dois hidrogênios. Tudo bem? Se eu pego a água, que é uma substância composta, e misturo com uma outra substância, que pode ser composta ou não, por exemplo, o sal de cozinha, que é formado por Na e Cl, dois elementos químicos, essa combinação desses dois elementos químicos me geram o sal, que é uma substância composta. Então, se eu pego essas duas substâncias, a água e o sal, e misturo, e as junto, eu vou ter uma mistura, né? Essa mistura, ela vai ter propriedades variáveis. Então, eu posso ter uma xícara com água até a metade, por exemplo, e eu posso colocar aqui uma colher de café, uma medida pequena de sal de cozinha, e essa água eu posso provar que vai ter um sabor salgado. Se eu colocar duas colherzinhas da mesma medida, essa água vai estar um pouco mais salgada. Então, se eu colocar ainda um tanto de açúcar, eu já mudei totalmente essa mistura. Então, a mistura, ela depende da quantidade e dos elementos, né, das substâncias que eu incorporei a ela. Então, uma mistura, ela nunca vai ser igual. O próprio sangue não é igual. Cada pessoa tem um tipo de sangue com determinados constituintes ali. Não vou me arriscar aqui falar muito de sangue, mas mesmo o sangue de uma pessoa, ele passa por variações ao longo do dia. Há variações, por exemplo, do pH, né, da alcalinidade, o quão ácido é um sangue, o quão básico é. O leite, a gente tem vários tipos de leite, né? Não muda só a embalagem, né? Quando você vai no mercado tem várias embalagens, cada um ali tem algumas propriedades, alguns têm mais cálcio do que outros, alguns têm mais gordura, mas são definidos como leite. O ar que a gente respira em alguns lugares é poluído, em outros não, mas é chamado de ar. Então, essas substâncias aí, que eu não posso agora, sendo conceitualmente correto, esses exemplos todos são exemplos de mistura, porque esses materiais todos que foram descritos, eles podem ter suas propriedades alteradas de acordo com a composição. Então, quando eu estou falando de algo que pode ter as propriedades alteradas pela composição, eu estou falando de uma mistura. Agora, se eu estiver falando de uma matéria, uma porção de matéria, cujas propriedades não serão alteradas com a composição, não podem ser alteradas porque a composição não varia, estou falando de algo que é uma substância, que pode ser simples, como ouro, como ferro, como mercúrio, vários outros elementos que eu encontro na tabela periódica. Se eu quiser pensar em substância simples, é o que eu vou encontrar ali na tabela periódica, que eu posso agrupar, né?
ou podem ser substâncias compostas, como a água, por exemplo, o sal de cozinha e por aí vai, tá bom? A gente consegue organizar tudo que foi dito até agora da seguinte maneira. A matéria ela pode ser homogênea ou heterogênea. Aqui, dentro da classe de matéria heterogênea, eu tenho as misturas, né? As misturas heterogêneas, então, por exemplo, água e óleo, é uma mistura claramente distinta, né? Água e óleo não vão se misturar, então cada um ali separado. Às vezes eu posso colocar numa centrífuga, mas algum tempo depois cada um vai estar numa parte do recipiente. Então é uma mistura heterogênea, né? Água com pedra, né? Água com granito. Não tem como combinar essas coisas. A mistura também pode ser homogênea, e aqui dentro da mistura homogênea, a gente desmembra essa mistura em duas outras categorias. As misturas homogêneas ou soluções, é quando eu pego, por exemplo, água com álcool e misturo em qualquer proporção, eu não vou conseguir ver distinção entre elas. Se eu quiser separar, não consigo fazer isso usando uma peneira, por exemplo. Uma certa quantidade de açúcar ou de sal na água, se não for muito grande, eu consigo também formar uma mistura que a olho nu não vejo distinção, tem uma mistura homogênea. Tá? Acima lá, dentro da matéria que é homogênea, eu tenho as substâncias que podem ser puras ou compostas, né? Substâncias puras ou espécies químicas que podem ser substâncias simples ou compostas. E dentro da substância simples eu vou ter os elementos químicos, que é o mais elementar dentro da matéria, né? Então, quando eu olho para uma tabela periódica, eu estou olhando para elementos químicos, né? É uma representação dos elementos químicos, que depois o meu objetivo é aprofundar um pouco mais na natureza desses elementos químicos, né? Aí a gente está falando de prótons, de nêutrons, de elétrons, né? Bom, as tentativas de explicar a matéria e suas transformações, elas vão desde que, eu diria, desde que o homem é homem, mas a gente tem aí, dos anos 500 a 1500 da era cristã, desenvolveu-se entre árabes e europeus o trabalho dos alquimistas, né? Os alquimistas eram pessoas interessadas, entre outras coisas, em entender um pouco melhor a constituição da matéria para poder, diz a lenda, transformar metais baratos em ouro, mas isso a gente não pode levar isso ao pé da letra, né? Quando a gente vê lendas por aí e tudo mais, filmes, né? Eles tratam nessa questão, mas isso é uma alegoria. É dito também que os alquimistas procuravam o elixir da longa vida, e aí a gente pode pensar os elixires, isso é muito da minha opinião, como remédios, né, para viver mais, melhor. Os alquimistas têm uma contribuição bastante importante para a medicina. Muitos famosos médicos da antiguidade foram alquimistas, né? Dizem que queriam tornar o homem imortal. Esses conceitos a gente não pode levar ao pé da letra, tá? Então, o que é importante para a gente é saber que os alquimistas foram muito importantes para o desenvolvimento da química como um todo, né? Desenvolveram várias técnicas de separação da matéria, entre outras coisas. Bom, a partir do século XVI, com o desenvolvimento da alquimia, surgiu a iatroquímica, que é uma doutrina médica que atribuía a causas químicas tudo o que se passava no organismo. Sem entrar aí em pormenores dessa tal iatroquímica, a gente hoje toma, os nossos medicamentos são baseados em compostos químicos que vão atuar em determinadas glândulas, enfim, em determinados metabolismos do nosso corpo,
que hoje em dia os médicos